Neemias capítulo 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade, as outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém, além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias, Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalalel, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías, Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías, Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Tiel, tataraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabá e Salai totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicri, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Senua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, o filho de Joiaribe, Jaquim e Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoque. Zadoque era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor na casa de Deus, e seus colegas, que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi, que era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias, e seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azareel, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tataraneto de Imer, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tataraneto de Buni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus, de Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações, de Bacbuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs, eram 172 homens que guardavam as portas. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tataraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesesabeel, descendente de Zerá, filho de Judá, representavam o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e em seus povoados ao redor, em Dibon e seus povoados, em Jecabzeu e seus povoados. Sobrescrito 2 em Jesuá, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e em seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Micmais, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob e Ananias, Razor, Ramá e Gitaim, Adide, Zebuim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Neemias capítulo 12. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá,
Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Madias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesuá. Os levitas foram Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá, e também Matanias, que, junto com seus colegas, estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Bacbuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes. Jesuá foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluqui, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicri, da família de Miniamim e de Madias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Natanael. Os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados no reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesuá, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças, um grupo respondia ao outro, conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, e vigiavam os depósitos junto às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesuá, neto de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas de Bet-Gilgal, e da região de Geba e Asmavete, pois os cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro, para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram, e mais Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À porta da fonte eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta Gesaná, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda eles pararam. Então, os 2 coros encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais, e também dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias, com suas trombetas e também de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer. Os coros cantaram sob a direção de Jesaías. E naquele dia contentes ofereceram grandes sacrifícios,
pois Deus lhes enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos. Das lavouras que havia em torno das cidades eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, além de separar a parte dos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos que eram de ascendência estrangeira. Antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias, e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala para Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas, e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança, e ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias vi que em Judá alguns pesavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e traziam peixes e toda espécie de mercadoria e as vendiam em Jerusalém, no sábado, para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e disse-lhes: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam mais ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los.
Depois disso não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tenha misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. E eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo o que era estrangeiro, e designei-lhes responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes.